Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí e também pelo canal 9 da Blue TV e pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E o nosso assunto hoje é meio ambiente, especialmente as áreas de proteção ambiental que Itajaí quer implantar. E para falar sobre isso está conosco hoje ela que é doutora em Engenharia Florestal em áreas de conservação da natureza, professora e pesquisadora da Univale, Rosemary Marenzi. Seja muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Muito obrigada. Professora, explica para a gente um pouquinho o que é o trabalho desenvolvido pela Univale em conjunto com a FAMAI, para essa delimitação dessas áreas de proteção. Vocês agora recentemente fizeram uma série de oficinas, né, relacionadas a esse tema. Explica um pouquinho para a gente como se dá esse trabalho. Certo. Então, na verdade, especificamente esse trabalho, né, é um trabalho de prestação de serviços da Univale, como resultado de um termo de acordo judicial que foi realizado entre um empreendedor na região ali da Praia Brava, a Prefeitura, e a FAMAI. E dentro desse termo de acordo, houve a necessidade de uma série de atividades, né? Entre elas, então, houve o compromisso, né, de que a Prefeitura estaria implantando 2 unidades de conservação na região. E seriam? Uma dentro da categoria de área de proteção ambiental e outra dentro do que se chamava, dentro desse acordo, parque linear, né? Então, assim, só que ficou solto, né? Primeiro, né? Se justifica a criação dessas 2 unidades de conservação, né? Se justifica essas 2 categorias e quais os limites dessas unidades de conservação. E aí, nesse caso, o estudo partiu para poder estar respondendo, né, essas questões. Nesse estudo, assim, na pesquisa que vocês desenvolveram, ainda estão desenvolvendo, o que exatamente foi pesquisado? Que tipo, o número de habitantes que já estavam ali, o tipo de biodiversidade, o que constou desse estudo? Sim, então é tudo isso e mais um pouco, né, Elis? Então, a questão é, primeiro, a gente começou a pensar, né, que região que nós temos que envolver, né? Quais são as regiões hoje dentro da orla, né, porque essas unidades de conservação são apontadas na orla de Itajaí, que regiões dentro da orla hoje a gente tem mais problemas relacionados à pressão urbana em função de interesse econômico, né, e ao mesmo tempo com certos conflitos nas questões ambientais. Então, a princípio, a gente começou a traçar, né, uma área pensando numa região que envolve ali desde do saco da fazenda, até a região da Praia Brava, né, que na verdade pega basicamente toda a nossa orla. Bom, dentro dessa região, a gente já tem a área de proteção ambiental do Saco da Fazenda, que é uma unidade de conservação que foi criada em 2008, que ainda tem que ser, na verdade, implementada, por meio do plano de manejo, formação do conselho gestor. Então, nós nos limitamos com essa região, né, e passamos a estudar a partir daí. Então, nós incluímos a morraria ali da Atalaia, né? Onde tem o Parque Municipal. Onde tem o Parque Municipal da Atalaia, até porque existe toda uma pressão no entorno desse parque, né? Porque o parque é uma parte da morraria, né? Passamos a pensar e questionar se Cabeçudas, o bairro, também entraria dentro desse estudo, né? Depois de algumas reuniões técnicas entre nós, resolvemos sim incluir o bairro de Cabeçudas dentro desse estudo, né? E avançando, né, com a morraria ali de Cabeçudas, o bairro de Cabeçudas, pegando o Canto do Morcego, que acaba sendo a menina dos olhos, né, da população de Itajaí, e indo, a princípio, até ali o Ribeirão da Lagoa do Cassino, né? Então, esse foi o nosso, digamos, objetivo primário, né, estudar essa região. E aí foram feitos vários levantamentos, né, o levantamento da parte biótica, que é a flora, né, a fauna, principalmente mais voltado para a parte de aves e mamíferos, tanto do ambiente terrestre como o ambiente marinho, também isso é uma coisa importante, a gente acrescentou também a área marinha, né. Porque interfere, professora, por exemplo, digamos que se faça uma ocupação desordenada ou não tão ordenada assim numa área essencialmente de praia. Isso também vai interferir nos cardumes que por ali passam e tudo mais? Sim, com certeza, né? Tanto a ocupação terrestre influencia, né, no ambiente marinho, quanto o uso do ambiente marinho acaba influenciando nas nossas praias também, né? Então tem toda uma interação, né, entre essas partes.
E trabalhamos também com o meio socioeconômico, né, como você colocou, não só entender o diagnóstico da região que a gente tem hoje, mas também entender um pouco da parte da percepção das pessoas, né, sobre a implantação dessas unidades de conservação, para que elas participem desse processo de forma ativa, né? E também a parte do meio físico, né? Entender toda essa estrutura, a geomorfologia, a geografia do lugar, né? A questão da batimetria que envolve você entender a parte marinha, como que é a topografia marinha, né? Assim como a gente entende a topografia terrestre, como que a gente entende como que é a topografia no ambiente marinho, né? Então, foi uma série de estudos, na verdade. E, assim, tirando, é lógico, essa questão dessa delimitação, se vai acontecer ou não a criação dessas áreas de proteção, eu queria que a senhora nos falasse, para o nosso público, enfim, o que diferencia, afinal, uma APA, que é uma área de proteção ambiental, de uma APP, que é uma área de proteção permanente, e de um parque. Quais são as características de cada tipo? Certo. Então, é bem importante, né, a gente colocar isso. APA, Área de Proteção Ambiental e Parque, né, são duas das 12 categorias de unidades de conservação que a gente tem no Brasil, né? A gente tem outras categorias também, não vou nem colocar aqui para não ficar mais confuso ainda, né? Então, vamos concentrar nessas duas. A diferença entre a APA e parque, né? Então, assim, as duas são unidades de conservação que precisa ter um decreto específico de criação. Poderia ser uma lei também, se fosse uma lei, né? Por meio aqui, poderia ser a nível municipal, estadual ou federal, nesse caso vai ser a nível municipal, né? Poderia ser uma lei, mas como está lá o compromisso, né, do prefeito, né, da prefeitura, né, não do prefeito, da prefeitura, né? Dentro desse termo de ajustamento de conduta. Na verdade, nem é um ajustamento de conduta, é um termo judicial, não é um TAC, né? É uma especificidade nesse acordo. Então, existe o compromisso, né? Não existe escapatória, vai ter que criar. A questão é criar onde, né? Quais os limites, certo? Então, são duas unidades de conservação que vão ter que ter o seu decreto próprio, né? Seria como uma certidão de nascimento, né? Passa a nascer o parque, passa a nascer a APA, certo? Tem as suas coordenadas definidas, né? Coordenadas geográficas definidas. Enquanto a APP, que você comentou, né? A Área de Preservação Permanente, elas são áreas protegidas pelo Código Florestal, né? Elas não vão ter um decreto específico, uma lei específica, elas já são por si só protegidas, né? Ou porque são topo de morro, ou porque são áreas de margem de curso d'água, né? Independente de uma tomada de decisão, né, do poder público, elas por si só já são reconhecidas. Mas, por outro lado, elas não são unidades de conservação, elas estão soltas, né? São protegidas, mas não existe uma ingerência direta do poder público sobre ela. Né? Elas vão fazer parte, né, da gestão, né, de um processo de ocupação do território, né? Mas não existe um mecanismo legal que possa ser usado. Isso mesmo, né? E só um pouquinho, daí você perguntou a diferença entre APA e parque, né? Então, o parque, ele é uma unidade de conservação que não admite propriedades particulares no seu interior, né? Propriedades particulares devem ser compradas ou indenizadas, desapropriadas e indenizadas. Enquanto que APA não, é possível você ter tua propriedade particular, a tua atividade dentro de uma APA, né? O parque, ele tem como objetivo especialmente a preservação, né? Então é uma categoria mais restritiva, e também a visitação com fins educativos, com fins de pesquisa, né? Então ele é aberto ao público, né? Enquanto que a APA, ela envolve propriedades particulares e áreas públicas também, se houver dentro desses limites, né? Mas é mais voltado para disciplinar o uso, né? Onde você acaba tendo um regramento maior do que o plano diretor. Assim, só para a gente entender mais especificamente, por exemplo, eu posso ter num parque, por exemplo, um restaurante ou não? Então, na verdade, vai depender do plano de manejo, porque isso também é uma coisa importante da gente entender. A gente cria uma unidade de conservação, né? Para a gente atender os objetivos, né, da categoria, assim como os objetivos que justificaram a criação dessa unidade de conservação, nós precisamos ter o plano de manejo. O plano de manejo é um documento que estabelece detalhes sobre o uso da unidade de conservação e entra nesse nível, né?
pode ter um restaurante ou não pode ter um restaurante. Então, depende da característica daquela área, né? Pode ter um restaurante, se for, né, acordado dentro de um plano de manejo. Mas o dono do restaurante não vai comprar a área. Porque a área é pública, né? Então, nesse caso, é um restaurante do poder público que ele pode terceirizar o uso. Ok. Professora, nosso tempo é meio escasso aqui, o assunto está muito interessante, mas já já a gente volta falando mais sobre preservação, meio ambiente e uso do solo. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Olá, estamos de volta aqui no segundo bloco do Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, canal 9 da Blu TV, pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube e hoje recebendo aqui a professora doutora Rosemary Marenzi, que é pesquisadora da Univale e está fazendo um trabalho sobre as APAs de Itajaí. Professora, a gente falava agora no primeiro bloco sobre esse diagnóstico, o que envolveu, né, essa definição. Já tem resultados? O que foi levantado nisso, previamente? Então, dentro desses levantamentos, né, tem algumas questões bem interessantes, né? Uma delas é que a gente percebe, né, que esses remanescentes que a gente tem de floresta, na verdade, a gente tem 3 tipologias vegetais. Uma é a floresta, a gente diz floresta umbrófila densa, que está dentro da Mata Atlântica. Outra é a vegetação de restinga e algumas porções de mangue, que pega principalmente ali aquela região ali do Ribeirão da Lagoa do Cassino. Então, a gente ficava se questionando, né? Será que tem conectividade entre esses remanescentes vegetais? Será que há fluxo de biodiversidade lá dentro? É uma floresta vazia? Então, o levantamento de fauna mostra que tem uma fauna, né? A gente tem espécies interessantes. Uma delas que nos despertou a curiosidade foi o cachorro do mato, né? O cachorro do mato, que é um mamífero de porte médio, né? Que foi levantado dentro dessas morrarias. Então, se tem um cachorro do mato, possivelmente tem mais de um para manter uma população, né? E se essa população está sendo mantida ali, significa que existe abrigo e alimento suficiente para ele. Tanto é que ninguém tem encontrado o cachorro do mato na sua casa, né? Porque ele está ficando dentro da morraria, significa que ela tem o suporte necessário para manter uma população silvestre, né? Então, esse é um resultado bacana que a gente tem observado. Outras questões também, como, por exemplo, aves, principalmente aves marinhas, que estão na lista de espécies ameaçadas de extinção, né? Então, que mostra a importância também da gente conservar o nosso espaço marinho, né? Dentro da APA, inclusive incluindo a porção marinha. E uma outra questão também importante, o levantamento de peixes, né? Tem mostrado que essa região, ela é, na verdade, uma região onde todos os indivíduos que foram coletados, eles são indivíduos jovens, né? Então, se são indivíduos jovens, a área está se comportando como um criadouro, né? Um criadouro dando subsídio para a cadeia trófica de uma maneira geral, né? Outra coisa que também a gente observa, né, que a meiofauna são micro-organismos muito pequenos que a gente não consegue enxergar, né, a olho nu, que estão nos grãos de areia e que também nos revela uma diversidade bastante interessante, né? Principalmente nas áreas menos frequentadas, né, menos impactada, existe uma diversidade com tendência... Porque quanto mais, professora, desculpe lhe interromper, pelo que a senhora está falando, quanto mais ocupação, mais vai sendo reduzida essa fauna. Porque olha só, os organismos que estão nesses grãos de areia,
né? Assim como os organismos que estão nos costões, que também está sendo levantado, eles servem de alimento para esses peixes. E os peixes que saem daqui servem de alimento para os peixes maiores que vão contribuir com a pesca, né? Então tem toda uma relação importante, né? E uma ocupação desordenada, né? O que faz? Faz com que interfira nesses sedimentos da praia, por exemplo, o sombreamento de uma verticalização influencia nesses grãos de areia, influencia também na vegetação que fixa a duna, né? E com isso diminui a erosão praial. Então, assim, é um ciclo, né? Se você conserva a orla, né, com uma ocupação ordenada, você tem menos custos, digamos assim, de ter que estar investindo em problemas de erosão praial, em problemas de inundação, né? Então, tem toda uma justificativa. E assim, tem como fazer essa ocupação de forma ordenada, ela é tão benéfica quanto, por exemplo, uma preservação total? Uma proibição, por exemplo, de que as pessoas construíssem em determinados lugares? Então, né, eu acho assim que tem algumas regiões que a gente tem que pensar a nível de Itajaí, a nível de Santa Catarina, a nível de Brasil, que a gente precisa sim preservar, né? Para a gente ter amostras representativas de ambientes em que a interferência humana é a mínima ou não existe, né? Para a gente ter até no futuro, mostrar para as nossas crianças no futuro como é que era um mangue sem intervenção, como é que era uma restinga sem intervenção, né? Então, eu acho super importante, necessário, né? Acontece que a gente está... Isso é viável para Itajaí? Ou não? Isso é viável para Itajaí então, para Itajaí, ficaram poucas porções, na verdade, de ambiente íntegro, né? Eu diria assim que a gente está chegando não tarde, mas atrasado, né? No sentido de... não consegue reverter algumas situações em termos de processo de urbanização que já foi, né? Já está aí, né? Então, eu acredito assim, que a nossa proposta, né, é uma proposta que busca conciliar, né, onde dá para preservar, né, e se justifica preservar, se preservar, né? Aonde não dá, usar de maneira ordenada, né, diminuir... Seria a criação desse parque linear e também da APA. Da APA, né? Na APA, no caso, disciplinar o uso. No caso do PAC, preservar sim, né? E uma coisa, você falou parque linear, o termo lá não é o termo de ajuste de conduta, a gente fica com esse termo na cabeça, enfim, né? O termo judicial. O termo judicial, ele, na verdade, fala em parque linear, mas a gente buscou ampliar, sair desse linear, né? Então, a gente ampliou um pouco aquilo que era, talvez, né, de ideia inicial, né? Então, hoje, o parque linear, ele envolve todo aquele promontório ali do Canto do Mocego, né? Subindo um pouco ali pela encosta, né? Pega a área de vegetação ali de ambiente de duna e também as margens ali do ribeirão da Lagoa do Cassino. Né? Professora, agora não sei exatamente o ano em que isso foi proposto e aprovado, 2010, 2011, foram criadas 4 ou 5 parques, né, áreas de preservação, unidades de preservação aqui em Itajaí, mas só uma saiu efetivamente do papel, que foi o Parque do Atalaia. Isso também está contemplado no estudo, quer dizer, há a possibilidade dessas áreas que no papel já existem serem colocadas em prática? Assim, na verdade, não é o objetivo desse estudo, mas eu acho que uma vez que você implante esse mosaico de unidades de conservação na região da orla, né, acaba sendo um modelo para que as outras unidades de conservação que você colocou, né, em Itajaí, que já existem, que essas sirvam de modelo para que as outras, e a gente mostre que sim, dá para fazer certo, né, dá para fazer uma gestão adequada. Na verdade, isso exige investimento de recurso, é recurso humano e é recurso financeiro, mas tem que existir também um comprometimento da prefeitura, né, em relação a isso, porque a gente está falando de meio ambiente, como você trouxe aqui a temática de hoje, né, e meio ambiente é saúde, é bem-estar, né, faz parte, deve fazer parte do orçamento do município, assim como faz parte a educação, a saúde, né? Então, assim, tem que haver investimento nesse sentido.
Antes que o nosso segundo bloco se esgote aqui, eu quero perguntar o seguinte, um tema espinhoso. Afinal de contas, Canto do Morcego se deve preservar, fechar, ou se pode ter uma ocupação? Certo. O Canto do Morcego, que você se refere, ele seria o promontório lá, o canto mesmo, onde tem a caverna do morcego? É o que o pessoal... Porque existe uma certa confusão até, né? Teve aquela polêmica lá do prefeito, chama do Canto do Morcego e tal. Outros chamam de então, norte da praia. No nosso estudo a gente tem Brava considerado Norte. A parte da planície ali, a Brava Norte. E diferenciando do canto, que é o promontório mesmo, né? Então, assim, o Canto do Morcego, o promontório, eu acho que ele deve ser aberto à visitação. Hoje, na verdade, hoje não, ele é uma área da Marinha, de propriedade da Marinha, e que a gente até entende a preocupação da Marinha em abrir esse espaço para visitação, porque isso envolve a questão do comprometimento dela com a segurança do visitante, né? Mas a gente vê que existe possibilidade de haver uma parceria da Prefeitura com a Marinha, no sentido de que a Prefeitura adote de infraestrutura adequada, né, para visitação. Adequada a gente se refere tanto à contemplação da natureza quanto à segurança do visitante, né, e que isso possa se consolidar, né, como uma área importante de visitação e de pesquisa e de educação ambiental. Enquanto que ali na planície, a gente até fez nesse estudo... O que a Prefeitura hoje chama de Praia Brava Norte. Brava Norte, né? A gente até fez dentro desse estudo uma previsão, né, do quanto seria necessário, a princípio, né, para a gente estar indenizando essas propriedades, uma vez que, sendo parque, teria que ser indenizada e desapropriada, né? Então, assim, a grosso modo, isso ficaria em torno quase de 3 bilhões de reais hoje para a gente desapropriar e indenizar, né? Então, a gente vê que seria praticamente inviável. Investimento... Todo mundo está querendo exatamente o contrário. né? É utilizar ainda mais aquela área. né? Então, assim, o que a gente pode fazer, né? É restringir o uso, né? De maneira que haja um uso com uma densidade menor, com um número de pavimentos menor, né, no sentido de você ter um modelo, um conceito diferenciado de ocupação, mas não impedir o uso, né, porque isso incorre em um investimento bastante significativo. E uma perda de receita em alguns momentos para a Prefeitura também. Isso é uma coisa que também tem que ser considerada. Professora, a gente precisa fazer mais um intervalinho. Na volta, a gente conclui aqui os assuntos sobre o meio ambiente, a criação de APAs e parques aqui em Itajaí. Até já. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Olá, voltamos aqui para a final da nossa conversa com a professora Rosimere Marenzi, ela que é doutora em Engenharia Florestal, com ênfase na preservação da natureza. Professora, na última sessão do ano de 2012, a Prefeitura mandou para a Câmara e a Câmara aprovou, mesmo que não fosse por unanimidade, mas aprovou ambos os projetos, que se tornaram a Lei 215, que é a Lei do Zoneamento, e a Lei 214, que é a Lei do Solo Criado. Agora, na opinião da especialista, não apenas, não está relacionado diretamente com o seu estudo, mas na opinião da senhora, é correta essa contrapartida financeira? Por exemplo, quem não sabe o que é a Lei do Solo Criado, se a pessoa construir além do que pode, além do que a lei determina, por exemplo, sei lá, se é 4 andares, ela constrói 6. Sobre esses 2, ela paga uma indenização, digamos assim, né? Não é esse o termo correto, mas é como se fosse uma indenização à Prefeitura por esses 2 andares a mais.
essa contrapartida financeira, esse dinheiro que as construtoras pagam, sana esse dano causado? Então, eu acho que essa é uma questão bem delicada, complexa, e eu diria até polêmica. Eu acho assim que a ideia não é de toda ruim, dependendo da situação onde você tenha estabelecido essa normativa de solo criado, Eu acho que a nossa região aqui de Itajaí, ela tem uma importância bastante grande em função das paisagens, o ambiente costeiro de maneira geral. E além da questão da paisagem do ambiente marinho, aqui a gente tem o estuário também, que tem a sua beleza cênica importante, tem também a questão dos morros. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso que tem que ser muito bem pensado, em termos de solo criado. Acho que não dá, assim, para generalizar para a cidade como um todo. Então, eu penso que nas áreas onde a urbanização é consolidada, eu acho que a verticalização passa a ser salutar, adequado, no sentido que Itajaí é uma região de planície inundável. Então, nós não podemos espalhar muito a nossa ocupação. A gente não pode subir nos morros porque a gente tem problema de deslizamento. A gente não pode estar nas áreas sujeitas à inundação porque essas áreas precisam ser drenadas nessas regiões, Então, a gente fica com pouca coisa para ocupar dentro da cidade de maneira adequada, Então, talvez... Se for para ocupar de forma adequada, seria pela via vertical. E algumas regiões onde isso, então, tem que ser muito bem pensada, Então, eu acho que... Quantos andares e aonde, exatamente, essas regiões têm que se concentrar, Então, concentrar essas regiões, E não seria na praia ou seria... Não seria, com certeza, a zona costeira. Eu acho que não é o lugar para se verticalizar. Porque é onde a gente tem o maior valor das nossas paisagens, conciliado às morrarias que estão ali atrás. Então, eu acho que sim, é o centro da cidade, na região mais periférica, com certo cuidado em função da inundação. Então, eu acho que essa questão é uma questão que tem que ser revista dentro dessa lei complementar. Há um conflito entre o plano diretor, a lei do solo criado e a lei de zoneamento? Eu acho que sim, eu acho que há um conflito e isso precisa ser revisto. Professora, então, assim, agora voltando ao nosso tema principal da entrevista, que é a pesquisa que vocês ainda estão desenvolvendo. Quais são os próximos passos a serem dados? Vai ser feita audiência pública? O que vai ser feito? Sim, então, o nosso compromisso em termos de contrato, de trabalho, é entregar esse estudo dia 11 de novembro agora. Então, na semana que vem ainda nós temos mais uma reunião técnica nossa interna, que é até para trazer o retorno das oficinas em que houve a participação da comunidade. A gente levou os diagnósticos para a comunidade em 3 bairros. Essas oficinas eram abertas à comunidade? Eram abertas, a comunidade foi convidada. Não era uma audiência pública, mas... Não, a gente chamou de oficinas, porque a gente apresentava o resultado do estudo, já a proposta dos limites dessas unidades de conservação e queria um feedback da comunidade, o que ela pensava sobre isso. Foram feitas onde? 3 oficinas. A primeira foi em Cabeçudas, a segunda foi no bairro da Fazenda, na escola ali, e a terceira foi na Praia Brava, justamente, e era o mesmo tema, Então, se a pessoa não conseguiu participar em Cabeçudas, pode ir na Praia Brava e assim por diante. Assim, eu posso te dizer que a nossa expectativa de participação era maior, sabe? Em função do que a gente divulgou, em função da que a gente entende de importância... Os movimentos sociais, ambientalistas e tal, nós tivemos as representações, Eu penso assim que pessoas chaves estavam representadas, os empresários também participaram, Mas eu gostaria de ter visto mais volume, sabe? Em função da expectativa que a gente tinha, Mas, de qualquer maneira, foi super válido, A gente teve esse retorno daqueles que estavam participando. A gente também tem a parte participativa, que é a entrevista, que a gente está fazendo. Então, até o momento, foram entrevistados 188 pessoas, dentro dessas regiões aí. Também levando a proposta, consultando as pessoas uma a uma.
Então, esse é um passo, né, importante. Aí, na segunda-feira, a gente faz essa reunião para consolidar a proposta, entregar o relatório dia 11 de novembro, né? A Univale continua com o trabalho do levantamento biótico até março, porque até março fecha um ano de ciclo desse levantamento para subsidiar, inclusive, o outro passo que vem, que é o plano de manejo, né, que é o documento que vai estabelecer o uso para essas áreas. Mas você colocou outra fase importante, depois de entregue esse documento, né, é a prefeitura consolidar a audiência pública. A audiência pública tem como finalidade uma consulta, né, mas vai caber a criação desses 2 decretos aí, né. Então, a audiência pública, a gente vai sugerir, inclusive, já dentro do relatório, o modelo do conselho gestor para compor essas 2 unidades de conservação. Então, são 2 unidades de conservação, quais seriam elas? O Parque Natural Municipal, a gente está chamando, mas isso pode ser definido depois, do Canto do Morcego, né? E a APA, Área de Proteção Ambiental da Orla, de Itajaí. Isso, então, é o que já está mais ou menos delineado. Já está delineado, que tem que bater o martelo em cima das coordenadas geográficas do que a gente está propondo a partir desse estudo. Uhum. E a senhora falou assim, que não houve a participação conforme vocês gostariam que houvesse. Houve alguma e a senhora nos falou agora há pouco sobre entrevistas. As entrevistas, então, era mais para saber de forma mais aprofundada a opinião, não apenas a opinião, mas o dia a dia das pessoas. O que foi visto nisso? Isso, é tanto para conhecer como é que é esse espaço, como que ele está sendo ocupado. Por exemplo, uma das perguntas era se a pessoa ou um membro da sua família depende dos recursos dessa região. Se depende qual o tipo de recurso. Até para a gente já poder ter um certo subsídio. Se tem ali pescadores. Isso, né? Como é que está sendo ocupado esse espaço, né? Quais são os anseios da comunidade em relação a esses espaços, né? E a gente verificou que existe uma tendência, né, das pessoas quererem evitar a verticalização, né? Então, consolida, né, essa questão de a gente realmente ter que ordenar tudo isso, né? Então, os anseios, né, das pessoas, e até era interessante, uma das perguntas porque ainda está sendo feito até o dia 11, ainda nas vésperas, a gente ainda vai estar fazendo esse levantamento, né, nas vésperas de entregar o estudo. A indicação, professora? A indicação de que as pessoas apontavam o que elas gostariam de que fosse criado como parque, o que elas gostariam que fosse criado como APA. E em função disso tudo, né, veio subsidiar, inclusive, engordando a nossa proposta, né? Que a princípio começou um pouco mais humilde, né? Mas que na verdade foi se intensificando, né? Se consolidando até com esse retorno da comunidade. Então, assim, só para a gente finalizar, em relação, por exemplo, à APA, né, que é a Área de Proteção Ambiental, vocês também já vão dar algum direcionamento no sentido de verticalizar, mas mais longe da praia. Então, na verdade, Elis, essa é uma outra etapa que vem, que é bem importante, que é o plano de manejo. É ele que vai entrar com esse nível de detalhamento, né? Então, o plano de manejo... Mas isso está delineado ou não? Ele já existe, dentro desse termo judicial, já existe o comprometimento também de fazer o plano de manejo. Não sei se somos nós que vamos fazer, até gostaríamos muito de fazer, né, porque a gente já está envolvida no processo, né, mas o conselho gestor que faz a gestão do recurso desse termo é que vai definir isso, né, mas o plano de manejo, aí sim, ele vai entrar nesse nível de detalhamento, né, de quanto de taxa de recuo, de taxa de ocupação, né, de permeabilidade... Número de andares que seriam no máximo necessário. O tipo de infraestrutura que tem que ter no parque, né? O tipo de atividade que pode ser exercida também na APA. Professora, olha, gostei muito de tê-la aqui. Foi um prazer grande a sua presença aqui conosco. E fique à vontade para voltar sempre aqui ao Câmara Aberta. Ok, Elisa, eu também agradeço, né? Eu acho que foi uma ótima oportunidade a gente consolidar, né, esse processo, porque a gente entende que é um processo que está sendo participativo e eu acho que essa oportunidade é mais uma forma da gente fazer com que as pessoas participem, né? Porque quando elas têm a informação, é uma forma de se empoderar para poder participar, né? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui.
E por hoje, o Câmara Aberta fica por aqui. Até o próximo programa com mais assuntos de interesse da coletividade de Itajaí e da região.